Eu tenho aqui diante de mim, no meu colo, a Bíblia. E ela, aberta no Novo Testamento, no Evangelho de João, que diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto Jesus disse com respeito ao Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Interessante é que Jesus estava no meio da festa dos judeus, era o último dia da festa, e naquele dia um sacerdote incumbido pelo seu turno de desenvolver aquele rito, conforme por sorte lhe caísse a data, ele pegava um cântaro de ouro e ele descia em procissão do templo, onde hoje você vê nas fotografias de Jerusalém as mesquitas, a mesquita do Domo da Rocha, que tem o domo dourado, e a mesquita de El-Aqsa, que estão ali no meio do conflito todo da questão de Israel com os palestinos e com os árabes. Naquele tempo, nos dias de Jesus, não era assim. O que havia ali era o templo dos judeus, que já chegou a ser, em alguma ocasião, considerado uma das maravilhas do mundo. Nos dias de Jesus ele havia sido construído ou reconstruído por Herodes o Grande. Então, esse é o cenário, esse é o contexto histórico, esse é o momento, essa é a grandiosidade. E nesse dia, o sacerdote pega esse cântaro de ouro e, para cumprir uma profecia do profeta Ezequiel, no capítulo 47, que dizia que do altar oriental do templo nasceriam e brotariam águas vivas, que escorreriam do templo, desceriam as encostas dos montes sobre os quais Jerusalém está edificada, entrariam pelo ribeiro de Cedron, iriam correndo por todos os canais e os vades e os vales e os penhascos naturais, até pegar a descida que vai de Jerusalém para Jericó e correr por dentro dos Quênias, até chegar em Jericó, atravessar a Campina, mergulhar no Jordão, entrar no Mar Morto e, fazendo essa viagem inteira, essas águas purificadas, elas, e torrentes de águas vivas que nasceriam no altar do templo, teriam consigo o poder de fazer com que, aonde quer que elas passassem, tudo revivesse. Se fosse deserto, viraria pomar. Se fosse um ermo, se transformaria num jardim. Se fosse as campinas do Jordão, que já são férteis, elas pululariam com peixes, animais e toda sorte de animárias possíveis. Entrando no Mar Morto, que o nome já diz que é absolutamente morto, o Mar Morto ressuscitaria e nasceriam toda sorte de peixes e de seres viventes de água ali se reproduziriam. E à volta, diz lá o texto de Isaías, de Ezequiel 47, que até o deserto do Negueb em volta, que é caracterizado, entre outras coisas, pelas montanhas de Engedi, que são montanhas relacionadas na Bíblia a afeto, a afeição, a cantares, a poesia, a amor romântico, que até essa região iria ficar completamente impregnada de uma beleza do Éden. Então voltemos à cena. É o último dia da festa. O sacerdote acabou de pegar o cântaro, descer com a procissão, foi até o poço de Siloé, 2,5 km descendo, 2,5 km subindo, chegou de Siloé
e veio até a esquina oriental do templo e derramou a água. Era o rito, baseado numa profecia, que eles acreditavam que cumprir-se-ia literal e materialmente, que chegaria uma hora em que daquela esquina oriental do templo de Jerusalém haveria uma rachadura e dali brotariam águas que haveriam de realizar esse milagre espaço-temporal, geográfico, vegetal, enfim, com todas essas características de materializações. E quem não tem o cumprimento de uma profecia, geralmente transforma isso num rito de esperança. Eles faziam aquilo, era um rito, e um rito equivocado, porque Jesus esperou essa história inteira acabar, o sacerdote derramar a água, e veio, pôs-se em pé na esquina oriental do templo, o povo todo olhando, e ele disse essas palavras: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que ele estava dizendo era: Ezequiel capítulo 47 acabou de se cumprir aqui. O altar não vai rachar, não vão escorrer águas compostas de agar do Izó. O altar sou eu, o templo sou eu, a água brota de mim, é vida que sara. O ambiente no qual o milagre vai acontecer não é esse geográfico contido entre o Monte de Sião de um lado e o Monte das Oliveiras do outro e o Ribeiro de Cedron no meio. Não é este. O ambiente no qual esse milagre vai acontecer é nos lugares escabrosos do interior de vocês, porque essa água que vai brotar em favor de todo aquele que crê em mim é o Espírito Santo. De modo que nós estamos falando de um milagre interior que se cumpriu aqui. Quem ficar olhando para a materialidade desse altar não vai ver nada. Mas quem olhar para mim, crer que eu sou o templo de Ezequiel, aquele templo que Ezequiel construiu com natureza quântica, porque engenheiro nenhum da Terra pode construí-lo. Ele começa como um quadradinho feito de poucos côvados, uma caixa d'água, e quem entrar ali dentro, ao entrar nesse ambiente, vai levando a surpresa de que ele cresce para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, somente uma arquitetura de natureza quântica ou supraquântica, que é espiritual, é que poderia mostrar uma edificação que cresce para dentro e que segue a lógica do que a palavra de Deus diz quando afirma que os céus dos céus do lado de fora não podem conter a Deus, mas Ele que colocou a eternidade no coração do homem habita com o quebrantado e com o contrito de coração. Então Jesus está dizendo, esse milagre é para dentro. Quando esse rio brotar, e se alguém tiver sede, é só vir a mim beber dessa água pela fé. Beber crendo que esta é a fonte da vida. Se vier a mim com fé e beber com fé, ele vai virar um chafariz de Deus. Ele não só vai beber, mas vai haver uma multiplicação, um milagre, e do seu interior fluirão rios de água viva. No texto de Ezequiel, ao qual Jesus estava fazendo menção, dizendo que ele estava tendo seu cumprimento existencial, espiritual, psicológico, portanto, no ambiente interno do coração e não nas ambiências geográficas de Jerusalém, lá está dito que isso aconteceria num processo, que de repente as águas iriam cobrir o cotovelo, depois os pés, depois o joelho, depois os lombos, depois o dorso, depois o queixo, até que o indivíduo iria nadar abraçado naquelas águas de vida. E a promessa de Jesus é esta: se alguém tem sede, por mais que o seu interior esteja escabroso, sejam cânions ermos, nada nasça, só produz espinheiro, seja geografia de guerra,
mesmo que o seu interior seja como um mar morto, habitado por nada ou por fantasmas de coisa nenhuma, se o Espírito de Deus que decorre de você olhar para mim, crer em mim, se você crer, tiver sede, vier, beber e crer, esse milagre vai acontecer para dentro. Essa geografia é existencial. Essa geografia é psicológica. Ela começa no nosso consciente, nessas coisas bem externas, como templo, religião, moral, cidadania, deveres. Começa bem aqui. E ela vai entrando. Ela vai penetrando nos penhascos. Ela vai entrando nos vales do ser, até que ela chega naqueles ambientes do mar morto do ser, inconsciente, e ela começa a tratar a gente de dentro para fora, e a cura que o Espírito Santo realiza só acontece na verdade. Na mentira não existe cura. Na mentira existe fantasia, existe paranoia, existe neurose, existe medo, existe ódio, existe paixão enganosa, existe transferência, existe projeção, mas não existe cura. Cura só existe na verdade. É por isso que Jesus usa aquele momento que estava todo atrelado a Ezequiel 47, espera o sacerdote cumprir aquele rito inteiro, na esperança de uma coisa que ele cria que aconteceria para o lado de fora. E Jesus espera, termina e diz: olha, cumpriu-se agora. Eu sou o templo que cresce para dentro. Eu sou o altar de onde fluem essas águas. Se você tem sede, venha a mim e beba. Se você beber do seu interior, fluirão rios de água viva. Você vai virar um chafariz de graça, de amor e de misericórdia. Você mesmo vai experimentar cura profunda e até a região mais abissal do seu ser, até o mar morto do seu inconsciente, que hoje pode estar habitado aí por toda sorte de pavores, de demônios, de diabos, de construções perversas, de traumas, de arquétipos autodestrutivos, de impulsos suicidas que você desconhece de onde vem, de vontade de se fazer mal que você não identifica a causa. Até esse mar morto aí vai ser curado. Agora, tem um detalhe importante no texto de Ezequiel 47, ao qual Jesus aludiu, como eu já repito agora pela quinta vez, existencializando e dizendo que aquele milagre acontecia para dentro. Ele diz que isso tudo acontecerá sem que os charcos sejam removidos. Não significa que a vida vai ficar perfeita do lado de dentro. Significa que você vai crescer em cura. São processos dos artelhos para o joelho, para os lombos, para o dorso, até você nadar a nado, andar a nado nessa graça. Mas tem ambientes ainda de charcos sempre, que é o que nos mantém quebrantados, que é o que mantém a gente dependendo da graça de Deus, que é o que mantém a gente livre da ignorância, da arrogância, da soberba, de pensar que nós mesmos bancamos a nossa própria vida. Interessante na convocação de Jesus aqui em João 7, de 37 adiante, é que ele diz: se alguém tem sede. Ele está falando de uma coisa que é presente tenso, está acontecendo agora, já, é hoje, tem. Porque se você não tiver sede, Jesus não tem nada a oferecer a você. Ele disse que os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Então, se o cara não disser: eu preciso de Deus, eu tenho sede de Deus, eu quero Deus, Deus não tem nada para dar a ele, não tem nada de Deus que o sirva, porque se isso não nascer numa vontade, numa consciência, numa necessidade da pessoa, não há nada de Deus que seja a ela auferido como benefício para ela própria, você entendeu? Então, se alguém tem sede, se alguém tem essa vontade de mim, se alguém tem essa vontade de vida, se alguém tem essa vontade de amor, se alguém tem essa vontade de paz, se alguém tem essa vontade de conciliação, se alguém tem essa vontade de fazer o melhor, se alguém tem essa vontade de eternidade,
de não ficar preso só ao tempo e ao espaço, escravizado à referência da morte. Se alguém quer mais do que isso, vem a mim e beba. E aí o milagre vai acontecer para dentro, essa água vai penetrando, 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 é o Espírito de Deus que vai, até o dia em que você vai virar um chafariz de Deus para o lado de fora. Você entendeu? Esse é um encontro aqui singelo, não tem nenhuma proposta de autoajuda, não tem nenhuma pedagogia, não estou aqui lhe propondo barganha nenhuma, tudo isso é simples, é de graça, acontece com quem quiser e aonde estiver, depende de você querer. Eu não participo desse milagre, você está pensando que eu participo? Eu sou apenas um faminto e sedento que, pela graça de Deus, botou a boca nesse altar eterno e bebeu de Jesus. E sei que a água é viva. E pela misericórdia dele, tenho experimentado no meu ser muita cura no meu espírito, na minha mente, na minha alma, nos meus valores, na minha visão da vida, na minha conversão à certeza de que sem amor nada aproveitará nessa vida. Só por isso que eu estou aqui. O resto é com você, meu irmão.